A liderança do PSD traz até você um resumo das ações dos deputados da bancada aqui na Câmara. Confira agora o Parlamento PSD. Após coletiva de imprensa, os líderes Rogério Rosso, do PSD, Maurício Quintela, do PR e Domingos Neto, do PROS, protocolaram a criação do mais novo bloco partidário da Câmara dos Deputados. O colegiado já nasceu como a segunda maior representação parlamentar da casa. O líder do PSD destaca que a nova composição vai defender uma agenda positiva em busca do desenvolvimento do país. O que nos motiva a montar esse novo bloco na casa são as ideias, as propostas, as linhas programáticas dos três partidos que são muito similares em prol do desenvolvimento econômico do país, do desenvolvimento regional do país, de um novo pacto federativo, de um fortalecimento dos municípios e dos estados. O presidente do Conselho de Ética da Câmara anunciou os nomes dos deputados que vão relatar os processos por quebra de decoro parlamentar em andamento no colegiado. Para a representação contra o presidente da Câmara, Eduardo Cunha, do PMDB do Rio de Janeiro, o relator será Fausto Pinato, do PRB de São Paulo. O deputado Washington Reis, do PMDB do Rio de Janeiro, ficou com a relatoria do processo contra o deputado Alberto Fraga, do DEM do Distrito Federal. José Carlos Araújo lembra que os relatores terão prazo de 10 dias para apresentarem parecer preliminar das investigações. No dia seguinte, a apresentação começa a contar os prazos de 10 dias para a apresentação do relatório preliminar. Nós faremos uma sessão no Conselho de Ética para examinar e votar o relatório preliminar. Já começou a contar o prazo de 90 dias úteis e serão interrompidos, logicamente, pelo recesso, pelos feriados de Natal, pelos feriados do Carnaval e aí deve ir até mês de março. O plenário da Câmara aprovou o projeto de decreto legislativo de autoria do deputado Silas Câmara. A medida pede a anulação da portaria do Ministério da Agricultura, que suspende o pagamento do benefício aos pescadores que não podem trabalhar durante o período de reprodução dos peixes. Para o parlamentar, a suspensão do benefício prejudica pescadores artesanais em várias regiões do país. A Câmara disse não a essa portaria e restabelecendo o defeso no período que já estava estabelecido pelas portarias que foram suspensas pela portaria de número 192, isso resolve também, é uma consequência, o recebimento do seguro-defeso em muitas regiões do país. Durante as discussões para prorrogar o prazo da desvinculação de receitas da União, a chamada DRU, o vice-líder do PSD defendeu que a medida vai fomentar o desenvolvimento nas regiões menos favorecidas. Com a medida, o governo pretende aumentar de 20% para 30% a fatia dos recursos do orçamento remanejados para despesas mais prioritárias, como, por exemplo, o controle da inflação. As regiões menos favorecidas serão mais atendidas, terão mais a presença do governo, terão mais a força do governo, levando programas, levando desenvolvimento, levando saúde, levando educação, levando, enfim, satisfação ao povo brasileiro. É por isso que nós acabamos de aprovar a desvinculação dos recursos, conscientes de que o Brasil está no caminho certo. Reverter dinheiro do tráfico de drogas para tratamento de recuperação de dependentes químicos é a intenção do deputado Marcos Montes. A proposta do parlamentar mineiro recebeu parecer favorável do deputado Joaquim Passarinho na Comissão de Finanças da Câmara. Passarinho acredita que cuidar do dependente enfraquece o crime organizado e os próprios traficantes. Não adianta combater o tráfico se nós não tivermos uma recuperação, se nós não cuidarmos daqueles que estão usando, que é o usuário da droga. Só existe o tráfico, existe o usuário. E a prioridade principal disso, geral disso, vai ser a prevenção, ou seja, em clínica de reabilitação e recuperação desses drogados. Termina agora o resumo das ações dos deputados do PSD aqui na Câmara. Acompanhem todas as notícias em nosso site e nas redes sociais. O Parlamento PSD volta na próxima semana.